Então, vamos iniciar com uma breve linha do tempo, um histórico em relação às facetas articulares, e isso nos remete ao início do século XX. Lá em 1911, quando Goldwyn ele reconheceu a articulação zigoapofisária, né, as facetas articulares, como uma possível fonte de dor, e isso publicado no Jornal Médico e Cirúrgico de Boston em 1911. Depois, em 1927, um pouco mais de uma década depois, esse autor, Pucci, no Lancet, em 1927, e aqui faço um parênteses, né, Pucci é muito, o nome ele é muito forte, pois existe o colete de Pucci, que é aquele colete que faz uma estabilização extrínseca da região lombosacral, que tem aquelas barbatanas de metal. É cunhado o nome justamente por conta desse cientista aí que viveu no início do século XX. E ele, em 1927, publicou a demonstração da degeneração, do desgaste dessas articulações facetárias em pessoas acima de 40 anos de idade. Isso em estudo em cadáveres, naturalmente. Fazendo o estudo anatômico, ele descreveu que essas articulações em pessoas acima de 40 anos elas apresentam um certo desgaste, podem apresentar sinais de artrose. E um pouco mais adiante, né, em 1933, houve a primeira publicação com a alcunha de síndrome facetária. Então, o termo clínico síndrome facetária apareceu pela primeira vez no meio científico em 1933, com esse autor, Gomley, que também é um autor importante historicamente nos problemas de coluna. E teve uma publicação clássica também desse outro autor, o Bagley, em 1941, onde para nós e para a história fica uma frase célebre que diz que nem todo paciente com dor nas costas tem hérnia de disco. Era a era de ouro, vamos assim dizer, da hérnia de disco, e naturalmente quando existe uma empolgação por parte dos cientistas, dos médicos, de quem está tratando da equipe de saúde, a tendência é tentar encaixar todos os diagnósticos naquele que eu me encontro entusiasmado. Então tudo que tinha dor nas costas era hérnia de disco, hérnia de disco, hérnia de disco. E esse autor falou, opa, peraí, nem tudo que dói nas costas é a hérnia de disco. Lembrem-se das facetas articulares. E aí, um pouco mais adiante, já numa história mais recente, na década de 60, em 1963, esse outro autor, Hirsch, ele reproduziu com injeção de solução salina nas facetas articulares dor lombar, dor lombosacral, dor irradiando da parte lombar para a região sacral depois de injeção com solução salina nessas articulações. E na década de 70, alguns autores aí, Mooney, Robertson, McCall, eles acabaram reproduzindo, e aí já guiado por radioscopia, com uma precisão e uma certeza de que a cânula, a agulha, estava no interior da articulação, começaram a injetar soluções hipertônicas e tiveram a reprodução dos estudos e dos achados de Hirsch com os pacientes também relatando o aparecimento de dor secundária a essa injeção de solução hipertônica nas facetas articulares, e aí comprovando o papel delas como uma possível fonte geradora de problema de dor nas costas e incapacidade e assim por diante. E aí já na década de 80, a história mais recente, tem os irmãos Jeff, Joel, Sal e Herring, que é outro autor, esses três em parceria na Universidade de Stanford, começaram a fazer os intervencionismos em coluna, de forma sistemática e de forma terapêutica. E aí não só os procedimentos intrafacetários, os bloqueios facetários terapêuticos, mas também procedimentos, infiltrações epidurais, por diversas vias de acesso, e começaram a ensinar esse tipo de tratamento, sendo aí os pais do intervencionismo em coluna, dessa parte minimamente invasiva. Mas obviamente que se não fosse o reconhecimento dessa estrutura como fonte de dor, todo esse histórico não faria sentido e não haveria essa terapêutica guiada às articulações facetárias.